Evangelho segundo Mateus, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do verso 28. Mateus, capítulo 21, do 28 em diante. Amém? Glória a Deus. Amém, Jesus. Mateus, é o primeiro livro do Novo Testamento. Amém? Mateus capítulo 21, verso 28, diz assim: o que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se a outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem aqui, se considera uma pessoa de atitude? Se tem um problema, você vai resolver o problema. Se tem alguma coisa te incomodando, você quer resolver aquilo que te incomoda. Se você se compromete, você diz: eu vou, você vai. Toma uma atitude. Em outras palavras, o texto que lemos, queridos, fala para nós que no reino de Deus, as atitudes são mais importantes do que as palavras. Você conhece alguém que fala, mas não faz nada? Alguém que fala, e de repente é uma pessoa que a atitude dela é simplesmente falar, mas na prática não faz e nem toma nenhuma ação. A Bíblia aqui está nos ensinando e nos falando a respeito de 2 filhos. De 2 que eram herdeiros. De 2 que faziam parte da família de Deus. Ou, que foram considerados, ou que estavam na casa do pai, que estavam fazendo parte daquele empreendimento que o pai tinha levantado, construir e começar uma vinha, começar um projeto. Porque ter uma vinha, meu irmão, não é um trabalho qualquer, não é um trabalho simples, comum, mas é um trabalho pesado. Será que você pode falar isso para o seu irmão que está aí perto? Diga: irmão, ter uma vinha é um trabalho pesado. Porque, irmão, desde a plantação, desde o início, até a vindima, a colheita, pode demorar até 10 meses. E no inverno, logo depois da colheita, que chega o inverno, e que acaba, o inverno se encerra, os galhos ficam todos retorcidos. Os galhos ficam, a vinha perde toda a sua folhagem. E só ficam galhos retorcidos. Nessa fase, aquele que se dispôs a plantar uma vinha tem que chamar trabalhadores para cortar os ramos, cortar os galhos, cortar as varas,
Não é à toa que o Senhor Jesus, né, quando vai falar de dar frutos, ele diz que toda vara que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. Porque é galho seco, não serve para nada, só serve para ser cortado. Então quem está disposto a trabalhar na vinha, tem que estar disposto a cortar galho. Está disposto, irmão, a cortar galho nessa noite? Está disposto a cortar galho na tua vida? Porque a gente fala de vinha, às vezes parece que a gente está falando da vida do outro, parece que está falando da igreja do outro, parece que está falando da denominação do outro, mas Deus está falando conosco. Deus está falando comigo, Deus está falando com você. É um convite, é um chamado do Pai, é um chamado de Deus para a nossa vida. Vem trabalhar na vinha. E diante desse convite, os dois filhos tiveram atitudes diferentes. Um disse que não queria ir. E vamos falar a verdade? Chamar para trabalhar. Quem é que quer ir, irmão? Lá, eu não sei, vocês são da cidade, né? Vocês não conhecem essas coisas do interior, né? Mas quem já morou no interior sabe que quando alguém vai construir uma laje, chama os vizinhos. E a desculpa, né, para fazer, né, para chamar o vizinho, que o vizinho não vai para trabalhar, né? O vizinho sabe que depois de bater a laje, tem uma feijoada, tem um churrasco, tem alguma coisa. Um angu. Vai ter uma festa depois de bater a laje, depois de um dia inteiro de trabalho. E às vezes nós somos convidados para um trabalho, e esse trabalho aqui é um trabalho familiar, que é o filho sendo chamado pelo pai para trabalhar, e quem faz e quem está disposto a plantar uma vinha, também está disposto a produzir vinho. Também está disposto a implementar nesse negócio. E produzir um bom vinho. Mas para produzir um bom vinho, tem que ter boas uvas. E para ter boas uvas, tem que trabalhar com qualidade as uvas. Porque tem um tempo certo para cada coisa se fazer na vinha. Tem um momento certo para cada situação que ocorre na vinha. Para cada situação da tua vida, para cada momento da tua vida, Deus tem uma solução certa. Deus tem uma solução correta. Para cada momento da nossa vida, existe um agir e um trabalhar de Deus, para que a gente possa dar frutos. Para que a gente possa gerar frutos. E o propósito de Deus é que a gente gere frutos. Para que a gente possa ser como filhos que estão dispostos a ver esses frutos produzindo cada vez mais. Produzindo para a glória de Deus. Mas às vezes a nossa atitude, a nossa primeira ação é: Senhor, eu não quero ir. Eu não quero. Porque eu vou para a vinha, aí vou ter que cortar, vou ter que trabalhar, os galhos vão me ferir. E ninguém quer cortar nada, irmãos. Quando a gente olha para a nossa vida, a gente não quer cortar nada, a gente quer mais. Os galhos que estavam uma bagunça, de repente eles começam a serem cortados. O tempo passa. Aquelas pequenas árvores começam a crescer. E novos galhos começam a surgir. Novos ramos começam a brotar. São colocadas as vergas, são colocados o apoio para que os galhos possam se prender. Então agora chega uma nova fase. Chega um novo momento. Momento de prender os brotos, de prender os galhos no suporte. Ou seja, para cada fase há um trabalho. Para cada fase há um agir. Para cada fase tem um tempo certo de agir. Existe um momento certo de trabalhar. A Bíblia aqui não diz em qual momento estava essa vinha.
A Bíblia aqui não fala em qual momento essa vinha estava passando, se era o momento da vindima, da colheita, se era o momento de restaurar, se era o momento de prender os ramos, se era o momento de cortar as folhas e os galhos que não estavam prontos para dar fruto. A Bíblia não fala que momento é esse, mas fala da disposição dos filhos. Fala entre palavra e atitude. E no reino de Deus, o que Deus nos dá como recado é: as tuas atitudes são mais importantes do que a tua palavra. As tuas ações são mais importantes do que aquilo que você diz. Ficar falando o dia todo que você é crente não vai resolver nada. Ficar o dia todo falando sempre de Jesus tem poder não vai resolver nada. Ficar o dia todo esconjurando não vai resolver nada. Porque o que te caracteriza como filho, o que te caracteriza como servo, o que te caracteriza como alguém que faz parte desse reino é ter o coração quebrantado, é ter o coração liberto, é ter a vida em Cristo Jesus. Às vezes nós achamos que somente as nossas palavras são palavras mágicas que vão resolver alguma coisa. Esse outro filho parecia muito obediente a esse senhor. Ele foi respeitoso com o pai, né? O pai disse: vamos trabalhar. Ele disse: sim, senhor. Oh, que filho maravilhoso, um exemplo. Um exemplo esse filho. Disse: sim, senhor, respeitoso, né? Maravilhoso, cheiroso esse filho. Só que na hora do trabalho, na hora do vamos ver, ele não estava lá. Na hora de chegar junto, ele não chegou. Ele preferiu ficar em outro lugar, fazer outra coisa. E às vezes, irmãos, o nosso coração está cheio de coisas para fazer. A nossa mente está atribulada de coisas para realizar, de projetos próprios, que não estamos preparados para entrar no projeto de Deus. Nós estamos cheios de projetos do nosso coração, que não estamos preparados para um grande projeto de Deus na nossa vida. Para um grande projeto que Deus tem conosco. E a gente diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, como disse o profeta, dentro da palavra, com respeito a Deus, obediente a Deus nas palavras, mas estamos, como o próprio Senhor Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. E às vezes nós estamos na igreja, estamos na casa, estamos com o Pai, ouvimos a sua palavra, somos respeitosos, somos homens e mulheres de Deus, mas o nosso coração está longe de Deus. Podemos estar assim, irmãos. Honrarmos o Senhor somente com os lábios, honrarmos o Senhor somente com as palavras, mas Deus está falando: eu quero as suas atitudes, eu quero as suas ações. E que ações são essas, pastor? Porque Jesus aqui está falando com fariseus. Está falando com homens que cumpriam a lei, com homens que eram respeitados por entenderem, por compreenderem a palavra de Deus, por estudarem a palavra de Deus, por se dedicarem às coisas de Deus. Homens muito conhecedores da vontade do Pai, mas que não estavam dispostos a cumprir a vontade. Escute, talvez você tenha muito conhecimento, experiência, talvez você tenha anos de crente, mas no reino de Deus, Ele não mede o teu tempo de crente, o teu tempo de nova vida, o teu tempo, né, como líder, o teu tempo como pastor, o teu tempo como diácono. Nada disso serve para Deus. O que serve para Deus é o teu coração disposto a agir quando Deus te chama. O teu coração disposto a realizar o que Deus quer. Pastor, mas o que é que Deus quer? Que atitude Deus espera de nós? Que trabalho Deus espera que eu faça hoje? É o trabalho de maturação da vinha. É o trabalho de acordo com o processo em que a vinha está. Se o processo é de colheita, irmão, então é hora de colher. Se o processo é processo para cortar galho, então é hora de cortar galho.
Eu não posso estar disposto a querer fazer o que está no meu coração, o desejo que eu quero. Não, hoje é hora da colheita, não, mas eu quero cortar tudo. É hora de levar as uvas. As uvas eram colocadas em cestos menores e depois levadas para lugares com cestos maiores, depois colocados no lugar para serem amassadas, passarem por um processo até se tornar vinho. Hoje em dia tem trator, naquela época não tinha trator não, irmão. Talvez uma carroça. A gente facilita o trabalho, né? Mas nesse tempo o trabalho era pesado. Às vezes, hoje, a tecnologia pode facilitar o nosso trabalho na vinha. Pode ajudar você a proclamar o reino de Deus. Pode ajudar você a alcançar vidas. Mas o propósito continua sendo o mesmo. Tocar em corações. E Jesus então vai especificar para nós quais são as atitudes que Ele espera daqueles que vão trabalhar na vinha. Quais são as atitudes que Jesus espera, ou que Deus quer, daqueles que vão fazer? Quais são as atitudes que Deus quer? Ele fala e faz uma comparação entre publicanos e prostitutas com aqueles que eram chamados pela lei, ou que eram herdeiros pela lei, e que, apesar disso, ignoraram o chamado de Deus. Ele fala que esses publicanos e essas prostitutas estavam entrando no reino de Deus primeiro do que aqueles que eram filhos de Abraão, do que aqueles que foram filhos da promessa de Deus, que foram filhos geneticamente, hereditariamente de Abraão. Era quase uma afronta, irmãos, falar isso. Como pode esses pecadores, essas prostitutas e publicanos estarem entrando na nossa frente? Como pode? O que eles estão fazendo? Que eles estão entrando na frente? Eles estão tendo atitude e não palavra. Eles estão me honrando com as ações e não com as palavras. Eles estão me honrando com a mudança de vida e não somente com os lábios. Porque, vamos falar a verdade, irmãos, é muito mais difícil alguém que está totalmente envolvido no pecado mudar do que alguém que está dentro da igreja. É muito mais difícil alguém que está totalmente cego pelo pecado ser transformado do que alguém que às vezes namora com a santidade. Jesus está falando de homens que estavam com o coração obscurecido pelo pecado, mas que tiveram uma grande transformação. Mas que passaram por um processo maravilhoso na vida deles. E a Bíblia diz, e o Senhor Jesus diz que esses homens, eles estavam entrando, esses homens e mulheres. E Ele vai falar por que eles estavam entrando. Quais eram as atitudes que os habilitava a entrar no reino de Deus. Jesus diz, eles ouviram aquilo que João falou. E ele falou com um caminho de justiça. E qual era a pregação de João, irmãos? Era arrependimento. Porque a atitude que Deus espera de nós hoje é arrependimento. A atitude que Deus espera da igreja a todo momento é arrependimento. A atitude que Jesus espera dos pastores, arrependimento. Dos diáconos, arrependimento. Daqueles que são líderes, arrependimento. De todos nós. E o Senhor espera um coração disposto a se arrepender. E quem está envolvido no pecado e se arrepende, é um processo muito mais difícil do que alguém que às vezes vai lá e vem cá. Alguém que diz, Senhor, eu estou aqui, vai na frente, aceita o apelo, eu quero mudar de vida, mas quando sai da igreja, não faz nada daquilo que prometeu. Alguém que diz, Senhor, eis-me aqui, eu estou disposto a viver em santidade para Ti. Mas quando sai da presença de Jesus, quando o Pai se afasta, quando o Pai vai embora, ele não está presente na vinha para trabalhar. Ele não está presente porque essas ações aqui, irmãos, são ações espirituais.
São atitudes espirituais. Não entenda isso aqui, ou essa palavra, como um ativismo religioso. Porque o ativismo religioso é aquele que diz, Senhor, eu estou pronto para trabalhar para Ti. E ele acha que viver 24 horas dentro da igreja trabalhando é a atitude que agrada a Deus. Não, a atitude que agrada a Deus é o coração arrependido, é o coração quebrantado, é a vida sendo transformada por Cristo. É a vida sendo transformada pelo Espírito Santo. O que o Senhor quer de nós, e o que o Senhor espera da sua igreja, meus irmãos, é que a gente possa estar disposto a passar por um processo. A viver o processo. Entenda, ir para a vinha, ir trabalhar, faz parte do teu aprendizado. Trabalhar na vinha de Deus faz parte do aprendizado do crente. Ver o processo que a vinha passa até gerar fruto, até gerar uvas, depois passar por um processo em que o vinho é produzido, é gerado, faz com que você aprenda e entenda o mistério de Deus para gerar alegria, santidade, restauração e poder de Deus no meio da igreja. Porque o Espírito Santo, o vinho de Deus é derramado sobre nós, o vinho de Deus é derramado sobre a sua igreja, mas ele não é como um passe de mágica, o vinho de Deus não é derramado sobre nós simplesmente para satisfazer os desejos do nosso coração, simplesmente para satisfazer a nossa carne, a nossa vaidade, de falarmos, eu sou cheio do Espírito Santo, meu irmão, e você não é. Não, o Espírito Santo, ele derrama sobre você, porque você está fazendo parte de um processo de Deus. Porque Deus começou um processo contigo também. Um processo conosco, irmão, um processo com a igreja. É cada árvore no seu lugar. E se formos trabalhar, irmãos, precisamos de tempo, precisamos empreender esse tempo com a obra de Deus, com o trabalho de Deus, vendo o nosso coração, analisando no nosso coração em que precisamos ser transformados, em que precisamos ser mudados. Para quem está envolto no pecado, tem muita coisa para mudar. E às vezes a estratégia do inimigo é, não, você não vai conseguir. Você que está todo errado aí, vixe, nem tenta. Porque não é para você isso. Porque isso não é para te atingir, não. O que Jesus está dizendo é que essas pessoas, que aparentemente são incapazes, que aparentemente têm muitos pecados e muitas dificuldades, são essas que estão entrando na frente, porque essas estão dizendo, por mim eu não consigo, eu preciso da graça de Deus, eu preciso da misericórdia de Deus. Portanto, se você está aqui hoje, por maior que seja o seu pecado, por maior que seja a sua dificuldade, por maior que tenha sido a sua queda, Deus ainda pode te levantar, Deus ainda pode restaurar a sua vida, Deus ainda pode fazer um milagre através do seu poder no seu coração. Aleluia, Jesus. Deus ainda pode fazer um milagre. Quem está respirando aí? Ainda tem esperança para a árvore. Ainda tem esperança para você. Você está fazendo parte desse processo. Veja, irmãos, que mesmo aquele que disse que ia e não foi, ainda tem a oportunidade outro dia de ir. Porque esse foi o convite de um dia. Esse foi o convite de um dia de trabalho. E meu irmão, o Pai está disposto a perdoar, o Pai tem coração aberto a perdoar. No outro dia, eu creio, isso aqui é minha imaginação, o Pai chega para os filhos de novo e fala, hoje nós vamos trabalhar. Hoje você está disposto a trabalhar. Trabalhar. Está disposto, irmão? É cansativo. Tem problemas, se machuca. Não sei se você já foi numa fábrica, numa indústria, num lugar, né, de muitas máquinas trabalhando.
Aí tem lá escrito: estamos há 10 dias sem acidente. Aí você pensa, há 10 dias atrás aconteceu um acidente aqui. Há 10 dias atrás alguém cortou o dedo. Aconteceu alguma coisa, caiu alguma peça. Ou seja, se fosse um lugar tranquilo, essas coisas não estavam lá. Porque estamos buscando cada vez mais, ou que ocorram cada vez menos acidentes. Porque eles vão acontecer quando a gente trabalha. Eles vão acontecer quando a gente está envolvido no trabalho. Porque só quem está envolvido no trabalho pode se aborrecer, irmãos. Só quem está envolvido no trabalho pode se chatear. Só quem está envolvido com a obra de Deus, às vezes, pode se ferir. Só quem está envolvido com a obra de Deus, às vezes, pode ter o coração, às vezes, atingido por uma palavra. E às vezes a gente pensa, não, eu vou sair de tudo isso, eu vou parar com essa obra, eu vou parar com esse trabalho. Olha, se você está sofrendo, se pedras estão te atingindo, se você está sendo ferido, se problemas estão chegando até você, é porque Deus ainda continua te usando, é porque Deus ainda continua trabalhando através da tua vida. O teu nome ainda está escrito lá no rol dos funcionários. Se você chega de manhã, vai bater o ponto, o teu nome está lá. Triste é quando você chegar para bater o ponto, foi cortado, demitido. Não pode mais. Vai para lá. E as empresas hoje são assim, irmão. Foi demitido, devolve tudo. Se tinha celular, devolve, computador, devolve. Não pode mais nem tocar. Mas o reino de Deus não. Aleluia. A autorização é o sangue de Jesus que está sobre a tua vida. Você chegou já reconhecido como filho e filha de Deus. Ele te conhece pelo nome, ele sabe quem você é. A Bíblia diz que antes que tu fosse formado no ventre da tua mãe, ele já te conhecia, já te sondava. Ele sabe das tuas lutas, das suas dificuldades, ele sabe de onde você veio, ele conhece todas as coisas. E ele te diz: eu quero te chamar para um trabalho melhor. Eu quero te chamar para um trabalho que às vezes você levanta de madrugada e o trabalho não é fazer nada, o trabalho é orar, é clamar por vidas. Eu quero te chamar para um trabalho onde você vai entrar num lugar e você vai expulsar demônios. Eu quero te chamar para trabalhar num lugar onde você vai entrar e vidas vão ser curadas, vidas vão ser restauradas. Ah, Senhor, eu quero trabalhar na tua obra, ó Deus. Quem pode estar junto comigo aqui e dizer: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, ó Deus. Eu quero cumprir o teu chamado na minha vida. Eu quero cumprir aquilo que o Senhor tem para mim. E às vezes, nós ficamos achando que trabalhar na obra de Deus, para encerrar, ficamos achando que trabalhar na obra de Deus é algo que talvez nos vá dar algum palco, alguma projeção, um lugar onde a gente possa aparecer, o nosso nome ser reconhecido. Mas a melhor coisa, irmãos, é fazer com que o nome dele cresça e que o meu diminua. Que o nome dele seja exaltado. Que o nome dele seja engrandecido na tua vida. Que as pessoas olhem para você e não vejam os teus problemas, as tuas falhas, que todos nós temos, irmãos. Mas que que as pessoas olhem e vejam Jesus em você. Vejam o cuidado, o carinho, o amor, a misericórdia, a compaixão. Que elas vejam isso. Será que nós podemos ficar de pé? Eu quero orar por você. Às vezes, a vinha precisa, cada árvorezinha ou pequena árvore precisa ser amarrada, presa. Porque senão os galhos começam a ir para a direção errada. Começam a ir para baixo, começam a ir para o lado que não é o correto. Então ela precisa estar na direção que o vinicultor deseja.
E talvez, irmãos, a sua vida hoje esteja indo para uma direção que não é a direção que Deus quer. Talvez a tua vida hoje esteja passando por um processo em que ela está indo para uma direção que nem você quer, mas que você não consegue forças para ir na direção que Deus deseja. Esse jovem foi sincero com o pai. Ele disse: olha, Senhor, eu não quero. Olha, pai, eu não quero trabalhar, eu não quero não. Mas acredito que depois ele pensou: olha, aqui em casa eu tenho tudo. Eu faço parte desse projeto também. Depois que meu pai se for, eu vou ser herdeiro. Tudo isso vai ser meu. Aliás, tudo isso é meu. Acho que depois ele pensou: a escola que eu estudei foi meu pai que pagou. A comida que eu como foi meu pai que pagou. E ele pagou com os recursos da vinha. Meu irmão, os recursos de Deus são inesgotáveis para você. Os recursos de Deus jamais acabam para você. Hoje eu vi um vídeo, né, desses vídeos de redes sociais, em que uma moça colocava a pasta de dente na escova, e ela dizia: quando eu morava com os meus pais, eu colocava um monte de pasta de dente na escova, agora morando sozinha, aquela pasta de dente ali no finalzinho, ela tentando colocar na escova, porque na casa do pai às vezes tem abundância, mas quando a gente sai da casa do pai, a gente vê quão miserável nós somos, como nós precisamos. Oh Senhor, imagine o teu Pai Celestial, irmãos, que tem tesouro maravilhoso, um tesouro que jamais acaba. Um tesouro que o ladrão não pode chegar, que a traça não pode roer. Esse é o tesouro de Deus para você. Eu quero chamar você a vir aqui à frente. Você que diz: eu preciso dessa força de Deus. Eu preciso da ajuda do Espírito Santo para me colocar na direção. Eu preciso da ajuda do Espírito Santo para poder produzir fruto, para poder crescer, para ver o milagre de Deus na minha vida. Eu convido você a sair do seu lugar, vir aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida.